Olá, meus amigos Ideal Espírita. Estou aqui de volta. Quero agradecer todo o retorno, todo o carinho de todas as pessoas que mandaram mensagem, escreveram nos comentários. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Márcia Amêndola e a gente está aqui no canal Reflexão Espírita do Dia. Eu queria abrir um parênteses para dizer que esse canal, ele foi criado na época da pandemia, porque a gente não tinha mais os trabalhos nas casas espíritas, né, de forma presencial. Então, era preciso que a gente criasse formas de continuar os nossos trabalhos. E no início a gente mandava mensagens escritas. Eu falo a gente porque o canal foi criado pelo meu marido. Depois eu entrei para participar. Então, no início, ele escrevia grandes textos de reflexão a partir de trechos do Evangelho. Depois, nós começamos a produzir mensagens curtinhas, né? E eu comecei a criar postagens também nesse estilo, mas de minha autoria. A gente não mais pegava dos textos de Emmanuel, André Luiz e outras obras, e eu já estava escrevendo, né, do meu coração. E com isso, mandando essas mensagens, o meu marido não deu mais continuidade para as grandes reflexões, vamos dizer assim, se dedicando ao trabalho dele, né? E eu, de um tempinho para cá, comecei a produzir vídeos no YouTube com estudos de obras espíritas e também não espíritas. Mas esse estudo era para a gente continuar aprofundando, pensando sempre nessa linha de autoconhecimento, unindo ciência, filosofia e religião. E por isso que eu apresento livros como este aqui, Uma Oração para Curar Seus Medos, de Deborah Engler. Prefácio do Dalai Lama, para a gente conhecer, para a gente falar um pouco, porque Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. E ele não disse onde que está a verdade. A verdade está nessa religião, está nessa ciência aqui, nesse pensamento. Nós estamos tateando, nós estamos ainda caminhando de forma muito lenta para conhecermos a verdade. Então, eu não estou aqui trazendo a verdade, eu estou trazendo aqui uma reflexão, conhecimentos, estudos, forma como eu entendo as coisas que eu estudo, né? E a gente pode fazer trocas. Isso é que é interessante se a gente quer crescer no nosso conhecimento, para um dia a gente se tornar sábio. A sabedoria, ela agrega, né, o conhecimento que a gente tem e a moral, a ética. Porque o conhecimento, ele pode destruir. Quando a gente alcança a sabedoria, a gente está alcançando a verdade. E a verdade, ela é divina, né? As leis divinas, as leis universais, elas são uma verdade e elas estabelecem ordem, harmonia, congruência em todas as coisas. Quando a gente vai decifrando esses códigos da natureza, a gente se aproxima da verdade. Então, é um longo caminho. Então, o que eu faço aqui
É um trabalho que é de coração, é voluntário, sim, eu dedico uma parte do meu tempo. Às vezes eu não consigo conciliar. Essa semana foi uma semana difícil, porque eu tive que conciliar o trabalho com o tratamento que eu estou fazendo. Agora eu estou fazendo fisioterapia e meu pé inflamou muito depois que eu tirei aquela bota que imobiliza. Ele inflamou muito, eu não conseguia andar. Então isso me abateu um pouco. E é isso que é interessante quando eu trago aqui de forma muito espontânea. O meu roteiro é o meu coração, né? Eu estou sendo aqui muito espontânea, falando realmente o que como se eu estivesse diante de grandes e bons amigos. Eu olho para cá, para essa câmera, e eu imagino pessoas queridas ouvindo, podendo refletir junto comigo. A intenção também era que determinadas pessoas com que eu atendo, né, pudessem ter um conteúdo que durante a semana pudessem usar para a sua meditação, para as suas reflexões. Então, esse momento aqui é um espaço que é nosso, né? Quando eu falo conexão comigo, conexão com o outro, conexão com Deus, é essa a minha humilde oferta, tá? Tenho falado um pouco esquisito por causa do aparelho na boca, mas a gente vai superando todas essas adversidades para construir alguma coisa que seja boa. Então eu peço desculpas, os vídeos têm sido dentro do tempo que eu consigo. Eu vou tentar, com mais disciplina, fazer segunda, quarta e sexta. Mais para frente, daqui a alguns meses, eu pretendo ter uma estrutura um pouquinho melhor para fazer vídeos, e aí com outros projetos de trabalho que eu tenho, mas a gente vai seguindo aqui, né? Estava tentando gravar uma meditação. Eu tenho ela gravada, mas meu pouco conhecimento no uso dessas tecnologias, eu ainda não consegui postar no YouTube e também no Instagram. Mas em breve a gente vai ter esses só áudios de meditação, tá? Sem aqui essas reflexões. Mas hoje nós estamos aqui para um pouquinho de reflexão, que a pergunta que eu trago é: você já sentiu medo? Com certeza já. O medo é uma emoção básica, tá no nosso repertório para sobrevivência. O que significa que se a gente nasce nas condições normais, né, não tem nenhuma deficiência que comprometa a percepção de alguns elementos externos que acionam ali nós temos no cérebro que se chama amígdala, a amígdala cerebral. A não ser que tenha algum comprometimento nessa área, a amígdala ela é a responsável por dar o alerta, é aquela sirene que alerta o corpo todo para um perigo iminente. Então, uma resposta fisiológica, uma resposta do corpo para a sobrevivência. E não é só o ser humano, os animais também têm isso. Eles têm essa parte do corpo, né, do cérebro, que é um cérebro que a gente chama de límbico, é um cérebro que tem
as funções das emoções. A gente sabe quantos animais podem ser carinhosos, né? Podem ser protetores. Os animais mostram alguns agressividade, outros tristeza. Eles compartilham conosco das emoções. Então, o medo faz parte. Já viu um cachorro com medo? Eles podem fazer o quê? Fugir e atacar. Alguns animais ficam paralisados. Então, isso é uma resposta conhecida e muito importante que a gente entenda. Nós podemos fugir do perigo, partir para cima, né? Então, atacar na tentativa de quê? Se defender, preservar a integridade do corpo. E também tem a paralisação, uma espécie de congelamento. É o famoso fingir de morto, para que a gente passe despercebido e o perigo vai embora, também passa. Isso ocorre no corpo da gente. Só que no ser humano, ele é um espírito. Temos a parte emocional e temos a parte também do entendimento. Como que a gente lida com as emoções. Como que a gente vai interpretar, julgar. Nós já falamos aqui sobre o julgamento. Então, chegamos agora nesse momento em que, quando a gente pega um livrinho que se propõe a falar uma oração para curar seus medos, e a oração que ela faz é uma oração, na verdade, é uma frase em que ela fala ao longo do livro todo dessa frase, que ela chegou por uma série de razões, e ela explica no livro. Por favor, cure os meus pensamentos baseados no medo. E ela explica cada parte. Por favor, então ela está se referindo a alguém. Ela está fazendo um pedido. Ela se conecta com um ser superior capaz de curar. Então, ela pede a cura de algo que está ocorrendo e ela vai falar dos meus, ela atribui a si. Então, a gente, quando faz a oração, tem que pedir na nossa relação com uma entidade superior, então com Deus, com o Criador, com o Pai, o nome que a gente quiser dar, mas sempre uma relação com um ser, uma entidade superior, sublime, amorosa, boa, justa, então, com os atributos divinos, né? Então, vamos lá, com Deus. Então, Deus, por favor, então tem um pedido, cure. Aqui tem um pedido muito claro, é a cura dos meus. Então, volto para mim e me reconheço como tendo o quê? Pensamentos. Então, são os meus pensamentos que estão baseados no medo. A cura não é da minha emoção. A cura é do pensamento que eu tenho a partir de uma emoção. Não tem nada errado em sentir. A emoção é natural, não é uma doença. Sentir medo não é ruim, não é uma coisa negativa, não é uma doença, não é um transtorno. A pessoa tem a síndrome do pânico, medo, né? Medo muito acentuado que desequilibra. O que acontece na síndrome do pânico? O corpo todo se desregula emocionalmente, né? Tem uma ativação, então ele se desregula.
E quais são os pensamentos que estão ali alimentando aquela emoção? Então pensa, a emoção que ela chama. E o pensamento é a gasolina que a gente joga na fogueira. A gente alimenta, aumenta, intensifica. Provocamos um incêndio, então uma desregulação, um incêndio que a gente não consegue apagar, a gente não consegue controlar. Ele toma conta de tudo. Então, essa imagem que a gente está fazendo de um fogo, de um incêndio, o que a gente vai pedir nessa oração? É para como se fosse assim, chamasse o bombeiro, pedisse, por favor, bombeiro, né? Vem aqui e apaga o fogo, né? Apaga, não o fogo, a emoção, mas apaga o. Vamos fazer a correção, né? Apaga ou então retira o combustível que alimenta o fogo. Porque eu também não posso ficar sem o fogo. Se apagar a chama, é como se a gente congelasse, ficasse frio, morto. Tá? Então, não é isso que a gente quer. Então, por isso que eu peço desculpa, eu faço a correção agora. É pedir para esse bombeiro divino retirar o elemento que amplifica a emoção, que é o pensamento. Então, curar o pensamento. Não é tirar o pensamento, não é ficar sem pensar. É o que eu vou pensar. Quando a gente pede para curar os meus pensamentos baseados no medo, eu quero que você faça essa reflexão para hoje. Faça uma lista, se quiser comente aqui, deixa ali anotado nos comentários para que eu possa saber também. Quais pensamentos que você tem que são baseados no medo ou que você acha que estão baseados no medo? Então, essa semana eu falei com vocês, meu pé ficou muito ruim. E aí eu achei muito interessante, porque um dia eu fui dormir com tanta dor no pé, o pé tão quente, tão inchado, meu pé ficava roxo. Eu colocava ele para baixo, né, para poder andar, ele na hora, ele ficava tudo escuro, muito doído, ardendo. E na hora eu fiquei com muito medo de que algo grave estivesse acontecendo. E aí, com isso, eu me acolhi e falei, não é que eu queria falar do medo e eu estou sentindo medo? Quais foram os meus pensamentos? De alguma coisa que pudesse estar grave, que eu não tinha quebrado só o osso, que tinha outra coisa. E o médico falou comigo, olha, vamos avaliar isso de novo para ver se realmente o seu osso tá tudo direitinho, colou ali direitinho, porque tá aparecendo que tem outra fratura aí. E foi olhar, eu tirei vários raios-x, né? Eu fiz vários por 2 vezes em uma semana. Refiz lá o raio-x direitinho. Não me mandaram fazer outros exames, viram que o osso realmente estava tudo ali direitinho, a parte óssea estava tranquila. O que não estava, e aí foi a avaliação da fisioterapia, o fisioterapeuta muito bom, muito competente, ele olhou e falou, Márcia, você está com todas as estruturas do seu pé inflamadas. Então, você não consegue, incha tudo, que é natural, e compromete a mobilidade. Então, não dá. Você vai sentir dor, você vai... não vai conseguir andar. Então, eu precisei voltar para a muleta, precisei tomar medicação, precisei fazer tratamento.
qual foi o meu pensamento? Que na noite que eu estava com tanta dor, você sabe que eu dei um jeito no pescoço e fiquei com mais dor ainda, me deu aqui uma dor, deu uma travada aqui. A gente faz isso, nosso corpo sente todas as expressões da nossa emoção. As doenças são também psicossomáticas, ou seja, psiquismo, pensamento, ele vai como a gasolina no fogo, vai alimentando, intensificando, e aí a gente vai ficando tensa, estressada, cansada. Parece às vezes que a gente tem alguns sintomas e não sei porquê, mas eu tenho me sentido tão cansada, aí quer dormir mais tempo e não está percebendo que isso é sinal de estresse. E o estresse, ele é sinal do quê? De que a gente está levando uma vida com muitos pensamentos que não estão nos fazendo bem. Então é preciso identificar quais são os pensamentos, qual a qualidade deles. Você está pensando que vai acontecer uma tragédia? Você acha que aquela dorzinha que você tem não é porque eu bati com o pé ali, ficou dolorido. Aí você já acha que é uma doença lá que está se formando. A gente aumenta, intensifica e o medo cresce. Então, para a gente olhar e curar o medo, nós temos que conhecer os nossos pensamentos. Vamos fazer uma atividade de tomada de consciência. Vamos pensar em algumas situações em que sentimos medo. Então lembra de uma situação que você sentiu muito medo. Qual foi o pensamento que você teve naquele momento? Então, eu tive um medo que meu filho ou que o meu companheiro, minha companheira, eu tive no meu animalzinho de estimação. A gente geralmente teme por nós, pela nossa saúde, pela nossa vida e pela vida de outras pessoas e seres, né? Então, a gente pensa na vida, porque o medo, ele é uma emoção que nós vamos ver depois em outros vídeos. Ela até coloca aqui uma árvorezinha, ela chama árvore do medo. O medo, ele está na raiz, ele vai dar origem a um monte de coisa. O estresse é um desses galhos da raiz, da árvore do medo, e o medo é que ele sustenta isso tudo. Então, nós vamos falar sobre isso. Mas pensa, que tipo de pensamento identifica que você tem quando você está com medo, quando te acontece alguma coisa? Em geral, o medo, ele aparece quando a gente se sente o quê? Em perigo, ameaçado. E quando a gente vê a situação de luta, fuga ou congelamento, e nós vamos falar isso também em outro momento, a gente sabe o que é um animal fugindo, um animal lutando e um animal que pode se fingir de morto. Mas que tipo de resposta que nós damos? A gente costuma ficar com raiva e partir para cima também. A gente costuma se sentir também incomodado e falar assim, não, isso aqui eu não quero não. Tem gente que identifica, não, eu tô com medo, eu não vou me meter nesse lugar não. O desconhecido nos faz isso.
Então, se a gente não está muito confiante de poder lidar com algumas situações, o medo avisa, cuidado, cuidado, aquele alerta, cuidado. É para nossa proteção, para nossa sobrevivência. Mas é preciso lembrar, e eu vou deixar vocês com essa frase, que o medo, ele faz com que a gente busque viver no modo sobrevivência. Então eu não me arrisco, porque eu não sei se vai dar certo, eu não sei o que vai acontecer. Eu acabo me resguardando, ficando naquele lugar. A pessoa se acomoda, porque tudo pode ser muito perigoso. Então, uma vida baseada no medo, principalmente no medo de morrer, porque se o medo é uma emoção para que a gente sobreviva, o maior dos medos é o medo da morte. E que a gente pode pensar, mas faz sentido o medo da morte para um espírito que é eterno? Quer dizer, que é imortal? Eterno não. Eterno né? Não tem início, não tem fim. Então, Deus é eterno. Nós somos imortais. Nós nascemos e não morremos. Então, o espírito. Então, o corpo morre. Então, nós estamos falando do medo do que morrer. O medo do corpo, o medo do espírito. Será que a gente está confundindo tudo, misturando tudo? Como é que é isso? Mais reflexões para a gente. A grande questão, a gente quer viver com medo de morrer? Ou a gente quer viver uma vida em plenitude? Uma vida em abundância? Jesus prometeu a vida em abundância. A escolha tem que ser nossa. Tenham uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Eu vou fazer o esforço para fazer outro vídeo, para a gente dar continuidade e ir fazendo alguns exercícios também. Ah, mas deixa aqui no comentário. Se inscreva no canal. Vamos fazer o desafio dos 350 inscritos para a gente fazer uma live. É interessante da gente fazer o canal crescer para que outras pessoas possam também estar junto, né, de nós aqui, compartilhando. Isso se você gosta de estar aqui no nosso canal. Então, eu fico muito feliz com a sua presença, com a sua participação. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.